A justiça no Brasil, a com J maiúsculo e a com J minúsculo, tem cor? Juca, não existe possibilidade de pensar a justiça nem com J maiúsculo, nem com J minúsculo, sem entender como a questão racial ela estrutura o funcionamento e também todo o processo de legitimação das decisões que nós tomamos aqui no Brasil, seja do ponto de vista político, seja as decisões que se revestem um caráter técnico. Inclusive, isso tem sido objeto das minhas reflexões para pensar o seguinte: num país como o Brasil, a raça funciona fundamentalmente como um fator legitimador dos problemas sociais das desigualdades. A gente não consegue pensar o Brasil sem pensar como a questão racial ela é um elemento normalizador das relações. Então, a gente só consegue pensar o judiciário funcionando a partir desse lugar, que é de estabelecer a reprodução das desigualdades raciais. E a gente está falando do Brasil, mas não é só no Brasil, não. A raça não é uma criação do Brasil, a raça é uma criação que está diretamente relacionada à história da formação da economia das sociedades contemporâneas e toma a forma que toma desde o século XIX. Então, o que a gente chama do processo do colonialismo, do imperialismo, da formação das sociedades industriais no mundo inteiro, tem o signo da raça como um elemento central. Então, a raça toma a forma que toma aqui no Brasil, mas a raça, já disse Michel Foucault, né, é uma tecnologia do exercício de poder. Então, quando a gente tem desigualdade no Brasil, quando a gente tem as deformas, que são chamadas de reformas, a raça é um elemento fundamental, tanto para rebaixar a condição das pessoas negras, identificadas como uma raça subalterna, mas também a raça funciona como uma forma de rebaixamento da condição das pessoas brancas, que são brancas só aqui no Brasil, tá? Que quando estão em outros lugares do mundo não são tratadas como brancas. Então, veja como a raça é um elemento que é um dispositivo que vai dando significado para os indivíduos, para os corpos dentro da economia e dentro da política. Agora, o racista, ele, ao contrário do que as pessoas pensam, o racismo não é uma criação do racista. O racismo é que cria o racista, porque o racismo é um conjunto, né, é um processo político e que tem uma origem histórica de reprodução das condições de desigualdade que são aprendidas a partir do signo da raça. O que significa que é fundamental que haja Estado, direito e condições econômicas para você reafirmar a condição material de desigualdade racial, certo? Então, esse é um ponto fundamental. Então, se nós continuamos reproduzindo as condições socioeconômicas, nós vamos a toda hora reconfigurando o racismo como um elemento legitimador, potencializador das desigualdades raciais, mas que não são apenas raciais, nem poderiam ser. São desigualdades econômicas, desigualdades do ponto de vista político, e que vão sempre se reafirmando, se reconfigurando no espaço político. Agora, a coisa o que aconteceu, o que essas eleições, o momento do Brasil tem de peculiar. E eu tento falar isso nos meus últimos livros, né? Que é o que é racismo estrutural, e o livro também, que eu escrevo um texto que eu participo, que é o livro O Ódio como Política, né? É mais ou menos o seguinte: as condições econômicas instauradas pelo que a gente chama de neoliberalismo, né, do neoliberalismo, que é cada vez, basicamente, que é a financiarização da economia, o encurtamento do papel do Estado na promoção dos direitos sociais e o alargamento também do papel do Estado na contenção das populações por meio da violência estatal, por meio da polícia, exército e coisas do gênero, exige que o racismo se torne ativamente um elemento assim, de organização de uma sociedade cada vez mais restritiva. Porque, vejam, é aquilo que o grande pensador camaronês Achille Mbembe costuma dizer, ele chama de necropolítica. O neoliberalismo é a maneira com que o estado de exceção e o estado de sítio, agora permanentes, configuram o ambiente sociopolítico nos termos da economia neoliberal, cuja gestão econômica e política só pode ser feita não apenas pelo controle da vida, mas pela promoção da morte em escala, né, e também de maneira sistemática.